você falou dos apoios financeiros mesmo. Como é que era um pouco esse trabalho seu lá? Eu ia, por exemplo, CCFD, que foi o maior apoio. Eu ia lá procurar falar com o presidente e os diretores, explicava a situação. Eles encaminhavam para a pessoa encarregada, explicavam o problema, enfim. Era uma coisa toda organizada, né? E sempre uma indicava a outra, né? Então, a gente teve vários projetos, por exemplo, nós fizemos, certa época, uma montagem de um julgamento da Lei de Segurança Nacional. Pois é, aquilo deu um trabalho, e custou caro, né? O CCFD nos ajudou, aí eles nos encaminharam para uma entidade ecumênica da Suíça. Eu me lembro, eu fui lá, Genebra, e me lembro até com o rapaz que eu falei, e eles ajudaram também. Me lembro, na época, acho que foi $2.000, não sei porque eu tenho péssima memória, mas eu guardo os detalhes. E graças a isso fizemos aquele espetáculo que teve muito sucesso na época, né? Ficou em vídeos. E outros assim, por exemplo, a CNUR, eu não sei como é que eu fui passar a CNUR na Alemanha, porque lá, tanto na Alemanha como na Holanda, os católicos dão uma espécie de imposto. Para todo ano, pessoalmente, eles tiram porcentagem do que ganham e dão para a igreja a qual pertence, seja lá o que for. Mas é lei, né? Estão obrigados a fazer. E nós tivemos contato com o NUVIB, não sei como é que eu cheguei lá, eu sei que naquela época a ministra da Cultura era muito amiga de D. Paulo. Eu estive com ela e ela me encaminhou para o NUVIB, que também nos ajudou bastante, financeiramente. E depois, muito importante era a disseminação do que acontecia aqui. Você levava por escrito essas denúncias? Sempre o menos possível por escrito, né? Mas levava ou mandava de algum jeito, sempre tinha uma rede, né? E, em geral, a gente procurava, na época, no espírito, não saber muito detalhes, sobretudo nomes, né? Quando alguém vinha lá, às vezes eu disse, eu prefiro não saber seu nome, me dar seu codinome. Que eu tinha pavor se fosse torturada, sabe, por acabar dizendo alguma coisa que comprometesse alguém, né? Então era um pouco esse espírito da época, a gente não quer saber, eu pelo menos fazia questão de não saber porque ficava mais tranquila, né? Mas, enfim, uma coisa puxa a outra, né? Você, por exemplo, eu fui a D. Paulo, sempre era o ponto inicial, digamos. Ele, às vezes, nem conhecia, mas fazia uma carta para a diocese, então eu ia procurar o arcebispo do local, ou ele caminhava para a ONG que se ocupava disso, sabe? A igreja era realmente uma rede internacional, né? Em relação ao Brasil, a Arquidiocese de São Paulo, por exemplo, o Rio tinha uma igreja, um cardeal mais conservador nessa época, né? Minas Gerais também tem uma igreja mais conservadora em geral, né? Vocês concentravam os perseguidos políticos dos outros estados também? Vinham para cá? O Brasil inteiro. O Brasil inteiro vinha para cá. Às vezes vinha de propósito só para vir D. Paulo, né? Porque houve épocas só ele, né, que tinha um serviço organizado. Depois outros, aos poucos, também ajudavam, né? Mas era uma minoria, né? No Rio, D. Eugênio deu apoio aos refugiados, né? A CNUR também trabalhou com ele. Mas a maioria vinha para São Paulo, né? Tinha gente do Brasil inteiro. E às vezes nós íamos lá, os próprios membros da comissão iam aos outros estados. Por exemplo, eu me lembro que eu fui no julgamento dos padres franceses, foram depois expulsos, né? Caminhou e outro que chamava, os padres no Pará. Eles foram julgados lá. Eu fui lá para o
julgamento, né? Quando houve esses escândalos todos maiores no Nordeste, sempre ia um advogado, um membro da comissão, sabe? Havia muita interligação. D. Paulo era muito amiga de D. Helder, né? Tinha muito contato, então sabiam o que estava se passando, né? Porque como tudo era secreto por baixo do pano, era importante o contato pessoal para informação. Mas a igreja tinha isso, essa teia.